Se você está amando, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente. Aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, Rio de Janeiro. Fernando Sérgio. Alô, mundo inteiro. É com muito carinho, com muito prazer. E estamos iniciando o nosso programa mais uma vez com vocês, aqui pelas ondas da web. Um grande abraço a todos vocês. Eu quero logo no início hoje parabenizar o Face, que fez uma modificação estrutural, visual, fantástica. Você talvez, se quiser ver o programa, você vê através da internet, mas você só abrindo já o Face, você vai ver que a imagem está realmente espetacular e tem uma amplitude maior. Se quiser, abre toda a tela, mas na verdade tem uma amplitude maior. Então um abraço para Sônia Ferreira, Xangô da Mangueira. Alô Sônia, viúva do grande Xangô. A Wanda Fernandes, bom dia. Enfim, sexta-feira, bom dia, bom final de semana para todos. Legal, hoje é dia do almoço do Aibinder, né? Nosso querido Aibinder convidando, né? Tá legal. Um grande abraço a ele, um grande abraço também a todos os amigos. Eu vou receber aqui, já estou recebendo os nossos dois convidados de hoje que eu quero mostrar para vocês. De um lado, o cardiologista, nosso querido amigo, o diretor médico do Hospital Alemão do Amparo, o nosso querido doutor Cícero Munhoz. Bom dia, doutor Cícero! Bom dia, Fernando, internautas, com saudade, né? Já que semana passada aí a gente não pôde comparecer aqui, mas e com uma gratíssima surpresa de encontrar aqui o meu mestre aqui, Manuel Dionísio. Grande! Muito bom. É verdade, grande mestre Manuel Dionísio, presidente da Escola de Samba, mestre Sala Porta-Bandeira, que leva o seu nome aqui no Rio de Janeiro e que foi premiado. Daqui a pouco ele vai falar sobre o prêmio. Bom dia, Manuel Dionísio! Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, nosso internauta. Perfeito. Muito bem, né? Encontrei o doutor Munhoz. Doutor Munhoz em grande E eu estilo. não sou escola de samba, não, só pra gente ficar. Sou escola de mais sala, porta-bandeira e porta-estandarte. É verdade. Se eu vou de escola de samba, na revista ontem já deu um problema. Tá meio... mas eu quero saber, vou querer saber detalhes. Pois é, verdade. Mas olha só, gente, um grande abraço a todos vocês. A Maritza, nossa querida amiga psicóloga lá em Buenos Aires, um abraço grande, né? Um abraço a todos mesmo. E o Manuel Dionísio, quando foi semana passada, eu me lembrei de um fato, porque há muitos anos atrás, eu vou até mostrar para vocês, olha aqui, ó, eu fui o proprietário desse jornal chamado Comes e Vestes, né, que você está vendo aí. Era a época do Rumo ao Penta Brasil. Esta edição, veja você, era de junho de 98, pois é. E aí o que eu encontro aqui, olha só, projeto fundado pelo bailarino e mestre dos Anjos Dionísio, olha só, mestre Manuel dos Anjos Dionísio, é sucesso no sambódromo. E essa caricatura aqui foi uma delícia, né? Olha só, lá vem ele, a caricatura, ele aqui ao lado de figuras ilustres do Carnaval, Domingues do Estácio, então presidente da Loterge. Que maravilha, né? E ainda na época o patrocínio das Sendas, de saudosa memória do ponto de vista do Dr. Arthur Sendas, né, que a gente não se cansa de homenagear. Eu estou deixando a câmera propositadamente, você vendo essa propaganda aí do livro 50 anos de comunicação, que ontem eu recebi este livro maravilhoso, Memórias da Imprensa Escrita, do grande jornalista, ex-editor-geral do Jornal do Comércio, o meu querido amigo Aziz Ahmed. Então, Aziz, olha, eu recomendo nas boas livrarias as histórias contadas por vários jornalistas de peso, inclusive meu querido amigo Arnaldo Nisquier, que tem muitos anos que eu não estou pessoalmente com ele. Hoje ele brilha evidentemente na Academia Brasileira de Letras, mas que deu o seu depoimento aqui
com outros grandes jornalistas, como Milton Coelho da Graça, Gilson Campos, Miranda Jordão, Fuad Atala, o José Alves Pinheiro. Eu estou falando aleatoriamente porque tem muita gente aqui que se reuniu por força até do prestígio do Aziz Ahmed, que foi, digamos assim, o idealizador e coordenador desse livro, e cada um contando histórias que a gente no rádio chamaria, não de caso, mas chamaríamos de causos. Então está uma delícia o livro. Eu confesso a vocês que eu li apenas 20 e poucas páginas ainda, que recebi no dia de ontem. Mas o importante é você perceber a qualidade desta publicação. Bem, colocado isso posto, eu queria dizer que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br, espadascatana.com.br. Se você quiser, você pode adquirir autênticas espadas samurai, que segundo a lenda dão sorte, não sei, mas há aqueles que acreditam, outros não. O importante é a obra de arte que vai ficar na parede da sua casa e que seguramente vai ajudar a enfeitar em muito o ambiente. Alô, Fernando Viana. Alô, Flávio de Oliveira Raposo. Ô Fernando Viana foi repórter meu quando eu fui diretor da Rádio Angra. Será que é o mesmo? Se for, por favor, me avisa. Queria que você viesse aqui um dia, né? Ele começou o jornalismo lá com a gente, foi um ano magnífico, o ano de 92, que nós passamos um ano dirigindo a Rádio Angra. Samira foi a diretora de jornalismo, era ali na Avenida Júlio Maria, de frente para o mar, realmente uma terra fantástica. Eliane Faixas, bom dia. E lembrando a você que mora no exterior, que realmente você, se quiser adquirir as espadas katana, você pode fazê-lo através do site shotokan.com. Vamos agora então para Vamos todos rezar a a oração. prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém.
Pois é, amém. A nossa Marion Duarte, grande cantora, assistindo a gente. Obrigado, Marion. Um abraço grande para você. Tô com saudade. Vê se você arranja um tempinho para aparecer aqui no programa. Vamos combinar? De repente, quem sabe, na semana que vem. Não é isso? Por falar em música, antes de passar para esses meus amigos no debate que estão aqui hoje, doutor Cícero Munhoz, chefe médico do Hospital Alemão do Amparo, mestre Manuel Dionísio, homem que sabe tudo de carnaval e é presidente da Escola de Mestre de Sala, porta-bandeira, porta-estandarte do Rio de Janeiro, que leva o seu nome. Antes de passar para esses dois, eu queria homenagear essa outra cantora, que é uma batalhadora, uma amiga nossa, uma coleguinha jornalista com vários livros escritos, inclusive premiada, não é? E que também é realmente uma grande fazedora de shows. A Tânia Malheiros veio de gravar uma música da autoria dela com a Giza Nogueira, que é realmente muito bonita. Nós vamos ouvir A Moça no Espelho com Tânia Malheiros. No espelho, com esse sorriso acanhado e tristeza no olhar, que se parece comigo, só se parece comigo, não sou eu que estou lá. O bom vestido apertado, jogar cabelo pro lado, carregar no batom. A noite ainda é criança, os amigos me esperam e até quem sabe o amor. Encontrar a menina meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida, sem ter essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos e errados que foram ofertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho reconheço a menina, essa moça, mulher. Encontrar a menina que ainda habita meus sonhos, procurando caminhos que já percorri. Tanta gente que encontro, seja lá pro que for. Estou no olho da vida sem ter essa pressa, sou só espectador. Essas marcas do corpo são o tempo da vida que eu já vivi. São os certos e errados que foram ofertados e pude escolher. Estou de volta ao espelho com um sorriso encantado de quem sabe o que quer. E na imagem do espelho reconheço a menina, essa moça, mulher. A mulher. Beleza de gravação, beleza de arranjo do maestro Gilson Peranzeta. E respondendo só ao Francisco de Cruzeiro, falou: Fernando, outro dia você falou em Juiz de Fora, não falou de Cruzeiro. Então eu vou falar de Cruzeiro, terra onde eu nasci, e que na verdade, para minha honra, a questão de 2, 3 anos atrás, eu recebi aí esse diploma de mérito Mantiqueira. Lá estava Marion Duarte, que deu um show na Câmara Municipal de Cruzeiro, né? Ao lado também do Fernando Pereira, da Olenka Faccioli, do Beto Aquino, amigos queridos que lá foram, e essa honraria foi me dada pelo nosso querido comunicador Alves Júnior, da Vale FM,
e mais os amigos Diego Miranda, que à época era presidente da Câmara, o Breno Santiago, que também participou, e o Thales Gabriel, todos vereadores, e é um trabalho que muito me honra, digamos assim. Muito obrigado, a querida Cruzeiro. Então, não é porque eu esqueci, não, é porque às vezes a gente fala de uma cidade, não fala na outra. Samira, vamos lá focalizar? Eu vou passar aqui na frente da câmera, que eu quero ficar no meio dessas duas figuras importantes que aqui estão. Vamos começar com o doutor Munhoz. Bom dia, outra vez, doutor Munhoz. Bom dia, meu prazer. amigo. Sempre uma alegria estar por aqui. Saudade, né? Porque semana passada não pôde comparecer devido a um problema terrível que foi aquilo que aconteceu no Vadim. Na quinta-feira, no final da tarde. No final da tarde. Eu te diria que foi uma meia hora depois que passei por ali. Vim do hospital. Aí quando cheguei em casa, eu estava vendo televisão e apareceu essa notícia que estava começando um incêndio num hospital, nem falou o nome, num hospital particular na Tijuca. Eu pensei até aqui Tem o Albert Seib. Não, aquele Pan-Americano. Eu pensei até no Pan-Americano. Aí depois, logo depois falaram que era no Vadim. Uma coisa assim, Você lamentável. Como médico, como diretor médico de um hospital, por exemplo, isso vai ajudar, porque a gente sabe que os hospitais todos, em sua maioria, alguns foram construídos para e outros foram adaptados. Né? Boa parte adaptada. Esse fato terrível que acabou matando 14 pessoas e ainda, Deus permita que não haja mais óbitos, mas outras 50 e tantas estão internadas. Isso aí provocou em você e provavelmente em outros que são diretores médicos do hospital e a própria direção, algum tipo de modificação que se faz necessária? Fernanda, essa parte de prevenção de incêndios é sempre uma preocupação nossa e com certeza o Bahia tinha. Nós temos brigadas de incêndio que são funcionários do hospital Especializado. Que a gente coloca também como uma missão de atender uma emergência. Então nós temos lá pelo menos uma vez por mês, a gente reúne aquela brigada e coloca, né, bota o papo em dia, vê os pontos vulneráveis, confere os equipamentos de segurança. Mas uma coisa, eu até não gosto que as pessoas deem opiniões sem saber exatamente o que aconteceu. Eu acho uma injustiça. Né? É muito fácil você falar, atacar pedra, sem saber exatamente as dificuldades. Falar por falar. Falar por falar. Eu vejo que, num contexto geral, houve até uma união muito grande, até de outros hospitais. Né? De hospitais, de funcionários. Da área, funcionários. Eu depois vi até uma reportagem que o diretor daquele hospital, da faculdade, da escola de medicina e cirurgia, né? Ele pegou o volante da ambulância e foi lá. Então houve uma solidariedade muito grande. Apontar defeito, primeiro, não vejo que é a hora. Segundo, que eu acho que tem que ser autoridade realmente que entendam do assunto para apontar alguma coisa a ser melhorada. Não somos nós, né, que não somos especialistas no assunto. Eu acho que, de uma forma geral, dentro do possível, foi feito o que era de melhor. Não dá para falar, para fazer crítica destrutiva. Vamos tentar, dentro da tragédia, ajudar e tentar que a coisa realmente tenha um desfecho melhor. Claro, em qualquer lugar do mundo teriam óbitos. Isso aí não há como. Porque eu estava até comentando contigo que na sexta-feira o Fábio Antônio, que a gente manda um grande abraço, ligou para mim e a gente falou ao vivo na Sul América Paradiso, no programa que eles têm, o Rio na Palma da Mão. E uma pergunta que veio à tona, e que pouca gente tinha se ligado, era qual o risco que o paciente corria, mesmo tendo saído do hospital e sobrevivido, pelo fato dele estar ali exposto ali na rua, que também não tinha outra maneira. O que se tentou fazer foi o melhor. A creche que tinha em frente ajudou muito, né? Acolheu muitos doentes. É óbvio que existe um risco maior da pessoa estar exposta à rua. Muitos daqueles pacientes têm a sua imunidade, a sua defesa comprometida por algumas doenças. É claro que há. Mas, mesmo assim, a melhor forma qual era? Foi a que foi feita, de acolher.
acolher da melhor Aliás, maneira um abraço possível. pro pessoal daquela creche, que era Claro, depois, um grande pessoal abraço. dos edifícios, né? Dos os edifícios, também. solidariedade ali foi nota 1000, Foi nota nota 1000. Então, eu em resumo, quero dizer o seguinte, é muito fácil criticar, mas se colocar na posição, eu que tenho uma posição de direção de hospital, eu me coloco no lugar do colega que está lá na direção, dos funcionários, a quem logo na mesma hora eu mandei uma mensagem de solidariedade em nome da direção do Hospital do Amparo, e nos colocando à inteira disposição para qualquer coisa que fosse necessária. Não porque a Rede Dó ela é muito grande, então ela conseguiu acolher, mas de qualquer maneira eu coloquei o hospital à disposição para qualquer necessidade que houvesse, inclusive na área E cirúrgica. até porque próximo também. Tinham muitas cirurgias que estavam programadas, inclusive para o dia seguinte, né? Sim, sim. Então eu coloquei o hospital à disposição. Me parece que 2 ou 3 até, que eram mais urgentes, a gente acolheu lá no nosso hospital. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o querido amigo Dr. Celso Dantas, né, urologista, chefe médico lá da emergência do hospital, chefe médico mesmo, né? E que numa outra oportunidade vai estar aqui conosco. Mestre Manuel Dionísio, bom dia. Eu sei que o amigo foi premiado ontem, né? E conta essa história, qual foi o prêmio que ganhou, quem é que deu, a expectativa do pessoal que estava à volta. Ah, mas eu antes ainda queria tocar mais um pouquinho nesse assunto. Então, por favor, então continuamos nesse assunto. Que o doutor Munhoz está falando, as pessoas criticam, então... Aí eu gosto muito de rádio, eu não sou de televisão não. Sei. Mas o pessoal do rádio estava falando tão mal que eu desliguei o rádio. Porque defeitos e virtudes todos nós temos. Mas só botar o dedo na ferida dói. Mas as pessoas nunca procuram saber das suas virtudes, só querem saber dos seus defeitos para poder falar mal de você. Então eu vi muitas coisas talvez corretas ou incorretas. Como eu não sou experto no assunto, tinha coisa que eu estava discordando, eu peguei e desliguei o rádio. Isso. O primeiro era socorrer, ele foi Mas socorrido. engraçado, a tua atitude demonstra maturidade, porque isso é equivalente às chamadas fake news. Né? Recentemente eu recebi de uma pessoa querida uma notícia que é absolutamente falsa, dizendo, imaginem vocês, e está correndo aí a internet, dizendo que as Forças Armadas da Venezuela, você viu? Estariam incentivando soldados para entrar no Brasil em apaisana, ou seja, sem uniforme, para agredir Desafiar as soldados Forças Armadas brasileiros. brasileiras. Isso não tem o menor fundamento. sentido. E a pessoa vê, talvez por inexperiência, repercute. Isso não tem o menor sentido. Quer dizer, então é mais ou menos o que você falou. Você está falando exageradamente, você está falando mal demais, que há falhas, mas será que não teve acerto? Será que não teve o lado da solidariedade, da ajuda, da tentativa de resolver? E erros pode se cometer efetivamente. Mas vou voltar para você falar do prêmio, já que você muito acertadamente deu a sua opinião. Eu queria lembrar ao Munhoz, a minha preocupação é a seguinte: eu conheço bem o hospital do Badim, até porque foi lá que eu tive uma vez ou 2 internado para fazer aquele procedimento de tirar a pedra dos rins. Sim. E a partir do aconselhamento do querido doutor Celso, desde então, ou seja, acho que de uns 15 anos para cá, nunca mais tive nada, porque também não tomo mais refrigerante. Então, para certas pessoas, você tomar refrigerante é mortal para ter aquele incômodo. Muito bem, é a razão para ter o incômodo. Mas, doutor Cícero, a minha preocupação é a seguinte: o Badim havia investiu de fato numa ala nova, muito linda, muito bonita, muito bem feita. Na esquina, né? E há uma particularidade ali, quem não conhece, a parte antiga, que foi a parte que foi mais afetada com o fogaréu e principalmente com a fumaça, essa parte tem muitos anos. Havia como na frente do prédio do Badim, havia um outro edifício de apartamentos. Então eles fizeram um contorno disso e fizeram a obra por trás, pegando a esquina, né? Isso. E aparentemente, para quem aos olhos do leigo, uma obra muito bem feita. O que pegou fogo foi a parte antiga. É um edifício de aproximadamente 20 anos. O que, na sua avaliação, experiência com médico,
pode acontecer. Eu penso que, até sem querer, é um problema, né? Porque aconteceu isso, né? Digamos, houve todas essas mortes. Qual será o pensamento de alguém quando tem que se internar? Ele vai preferir este hospital ou vai pesar na balança do cidadão? Não, aqui teve um incêndio, morreram 14 pessoas. Ou seja, você acha que um hospital dessa, depois de um sinistro, ele pode sofrer comercialmente falando? Olha, Fernando, eu diria que de imediato sim. É inegável que É um abalo. a avaliação imediata do leigo, né? Eu te falaria, eu, Munhoz, com o conhecimento que eu tenho de hospital, eu não teria nenhuma restrição. Eu acho que aquilo foi uma fatalidade. Sim. Foi mesmo. Uma fatalidade que poderia acontecer com qualquer um. Mas para o povo, para o leigo, isso repercute. Não tenha dúvida que vai leva um tempo até que isso se dilua e a coisa... Agora, um hospital desse porte, que é parecido talvez com o porte do Alemão do Amparo, porque o alemão tem mais tradição, mais tempo de vida. Não, é mais antigo, bem mais antigo. Mas em termos de tamanho, né? Tamanho, o Badim deve ser 50% maior. Nós temos uma média de 95, 100 leitos, eles devem trabalhar na faixa de 150, 170 leitos. Olha, Ou seja, 50% maior que o nosso. eu quero dizer o seguinte, isso aí pode provocar uma crise financeira, ou de repente, vocês aceitam água? Não. Ou de repente há seguro para tudo isso, digamos, materialmente falando. Eu não sei se equipamentos médicos, eu diria para você que eu já passei por vários hospitais, né? E eu diria para você que a maioria não tinha seguro. Por exemplo, o tomógrafo deles, você viu a fotografia? Acabou. Foi completamente destruído. A maioria desses hospitais não tem seguro, tem contrato de manutenção preventivo, corretivo, mas prejuízo mesmo. seguro mesmo, eu diria para você que eu acho que não. A maioria não. Eu nem sei se tem seguradora que faz seguro de determinados aparelhos. Vou te explicar por quê. Esses aparelhos eletrônicos têm uma vida útil muito curta, não só pelo desgaste, mas principalmente pela evolução. Então um tomógrafo que tem 10 anos, hoje já está obsoleto. Já nem não faz nada mais. Se você colocar vou botar um novo, vou vender esse. Primeiro, é difícil achar comprador. E segundo, se achar uma quantia tão pequena. Muito menos do que a maioria o pessoal vende, vou te explicar, nós fizemos uma aquisição de um novo, que está para chegar agora nos próximos meses. O nosso velho, sabe o que vai ser feito? A Siemens deu um desconto para a gente de 50 mil reais para levá-lo e dar fim nele. Porque esses aparelhos, eles trabalham com determinados... O valor do novo, pode dizer? É o valor do novo, ele desconta. Qual é o valor do novo? O valor do novo hoje está em torno de, vamos botar aí, R$1 milhão. Entre 800 mil e 50 mil. Mas isso foi muito bom. Sim. Não é nem 50 mil, isso é simbólico. É porque ele leva um problema para eles resolverem. Que se nós tivermos que descartar, vai botar o outro antes. Tem que achar gente para pegar, tem que ser gente especializada, porque a legislação te obriga, como é um aparelho com emissão de radiação, tem uma legislação extensa de segurança. Você vai gastar muito mais para se descartar dele do que esses 50 mil que te deram. Então qualquer coisa que te der, ou falar assim, eu não vou te dar nada, mas pode deixar que eu levo um aparelho e vou pela legislação dar fim nele, né? Seria bom já. Então eu tenho a impressão que esses aparelhos, a maioria não é segurada. Isso vai ficar por conta realmente do prejuízo do hospital. Sorte que ela parece que tem associação com a Redditor. A Redditor, o Badinho, ele não é um hospital da Redditor. É um outro erro que está se fazendo aí, porque é da Redditor. Não, o Hospital Badinho, ele é uma associação da família Badinho, uma parte dele que hoje também é administrada pela Redditor. E por sinal muito bem administrado. Você vê o exemplo daquele prédio de esquina, que já é muito lindo. Já é uma realidade depois dessa associação. Que não foi atingido. Não foi atingido em nada. É um hospital muito bem estruturado, inclusive a hemodinâmica é dentro daquele hospital novo, né? Então, eu creio que, como você perguntou lá atrás,
a imagem do Hospital Badim pode, pelo leigo, ficar afetada durante algum tempo. Mas eu acho que os pontos positivos e a imagem positiva que o Hospital Badim tem, que o Dr. Badim e a família tem, eu acho que é infinitamente maior do que qualquer desgaste que haja no momento, que é natural. Natural. Agora, é mostrar às pessoas que estão nos assistindo que foi uma fatalidade. É a mesma coisa, eu não vou andar de avião porque a semana passada caiu um avião. Agora, pode acontecer, é uma fatalidade. Você comentou que se o erro houve, né, é o fato do gerador estar no subsolo. Hoje os técnicos aí, jornalistas, são técnicos, e são técnicos que devem estar, no mínimo, no topo do edifício ou fora. Eu vi um técnico de segurança colocando essa situação. Ele deixa de ter uma certa razão. Sim. Ele falou, qualquer elemento, máquina ou qualquer coisa que pode ser vítima de um sinistro desse, claro que se você está embaixo, a tendência do ar quente e da fumaça é subir. Assim como do ar frio é descer. Então, se você tem um equipamento que pode acontecer um sinistro no último andar, na cobertura, as consequências devem ser bem menores. Agora, isso não fica a lição, fica o ensinamento. Isso não quer dizer que o hospital tem errado. O hospital deve cumprir todas as normas, inclusive do Corpo de Bombeiros, senão não estaria funcionando. É o que eu sempre digo, gente, vamos fazer as críticas, mas vamos ver a realidade. Então, se for para acusar, então não vamos acusar o hospital, os órgãos de fiscalização. Que permitiram? Que lá no hospital eu também tenho a minha fiscalização. E quando tem alguma coisa errada e eles apontam, a gente vai lá e corrige. Agora, se ele não aponta que tem nada errado, eu vou corrigir o quê? Então o hospital trabalhou dentro do que manda a lei. Se houve algum erro, então vamos nos aprofundar. Não sei se foi do diretor, eu acho que não, acho que nem foi da cúpula, né, da direção do hospital. Foi de quem permitiu que se fosse feito assim. Podia chegar lá e falar, olha, a partir de hoje, não tá, a legislação não contempla mais um gerador no subsolo. Vocês têm tantos dias para mudar para outro local, fora do hospital ou no último andar. Eu tenho certeza que o hospital faria isso. Então, eu acho que acusar aquilo que eu te falei lá no início, acusar sem ter conhecimento, sem ter embasamento, é muito fácil e irresponsável também. E irresponsável, né? Eu vejo essa crítica aí desse técnico de segurança, acho até que tem lógica, mas eu volto para esse técnico, uma pergunta que ninguém fez para ele e eu faria. Ok, mas o senhor entende que se o aparelho estava ali, ele estava com conhecimento dos órgãos de segurança, da Defesa Civil, sei lá, do Corpo de Bombeiro, do Alvará? Eu tenho certeza que o hospital tem isso, porque eu tenho. Se eu não tiver isso, o hospital vai um fiscalizador e fecha o meu hospital. Então, com certeza, o Badim estava com tudo isso em dia. Se houve alguma falha de fiscalização, não é do hospital, são dos órgãos que deveriam, então, orientar a direção do hospital para que se fosse feito de outra forma. Mestre Dionísio, agora me conta a história. Né? Conta aí para a gente saber. Premiação aí que o amigo recebeu, Fernando, metade do Rio de Janeiro ali presente para ver. Eu fui surpreendido porque quando você recebe um convite de uma homenagem como essa que eu recebi, Troféu da Cultura de Arte Negra do Carnaval. Só um minutinho, senão não vou te interromper mais. É que agora, da Suíça, está nos mandando um abraço a Cláudia Obertifer, nossa querida amiga, que ela é parente da Olenka Faccioli, sobrinha, com o maridão, né? Mora na Suíça. Bom dia, Fernando. Bom dia, Brasil. Doutor Hernando Sampaio também está mandando um abraço, um dos oncologistas mais importantes do país. Grande abraço, doutor Hernando. O Sérgio Solon Santos, jornalista, nosso querido amigo. O Isaías Laurentino Nascimento, professor, e a Leila Fortunato. Vamos lá, a tua premiação. Bom dia a todos aí, um ótimo final de semana. Mas, doutor Fernando, quando você é surpreendido por um convite para receber um troféu como esse, Troféu de Cultura da Arte Negra do Carnaval, que leva o nome do senhor chamado Ed Miranda Rosa, não é uma coisa qualquer, um negócio assim muito
foi tão surpreendido que eu tinha que confirmar minha presença através do e-mail que vinha no convite, e eu não tive tempo. Sim. Uma coisa assim muito, muito em cima da hora. E que antes desse troféu da cultura de arte do Carnaval, na Bienal também, eles estavam fazendo uma linda homenagem à minha eterna professora Mercedes Batista, que Deus o tenha. E depois que terminou a Bienal, me ligaram. Ah, você não foi na homenagem da sua professora Mercedes Batista? Você foi a pessoa comentada e não apareceu? Eu disse, mas quando foi isso? Ah, você não te convidou? Não, eu não sei, eu estou sabendo agora. Pois é, você ia ser homenageado por ser um dos discípulos vivos da Mercedes Batista. Eu disse, ah, tudo bem, a surpresa já foi feita ainda, eu não fui. Eu não sabia, não sabe. Tem que saber, né? Sabe? Tem que avisar, né? E aí mandaram que eu abrisse depois o meu e-mail lá. Olha, foi um negócio assim muito bonito, uma homenagem maravilhosa. Eu gostaria de estar. Mas Tinha uma pauta para você não era de vinho, né? uma pauta para que eu falasse da minha experiência de vida com ela, mas eu não soube de nada. Aí veio essa da cultura de arte do Carnaval, 3 dias. Aí eu corri, deu para chegar lá. E foi onde? Foi ali na Biblioteca Pública do Estado, ali na Presidente Vargas, Sim. 1261, ao lado da igreja de São Jorge. Aí eu fiquei feliz. E perto do Campo Santana, né? Fiquei feliz com a homenagem e pelas pessoas com quem eu fui homenageado. Bacana, né? Então, tinha muita gente boa, o filho de grande do Rio de Janeiro, o Urumilá, a União da Ilha, o Carnavalesco da Mangueira. Fernando só tinha tantas feras que eu também me sentia uma fera naquele meio. A modéstia não permite dizer que ele é mais uma fera, né? Não, eu me senti fera no meio daquelas feras todas. Então foi muito importante isso para mim. Agora o interessante é que no final de tudo, quando terminam os comes e bebes, as entrevistas e tal, e quem me entregou o troféu foi o subsecretário de Cultura, agora, Sei, do Estado. chamado Marcelo. Graças a Deus é uma pessoa que eu também conheço, mas o que estava no dia da posse, lá no Palácio da Cidade, não era esse Marcelo, era o Carlos Janan, que era a pessoa que ia conduzir todo esse povo do Carnaval. Achei estranho. Anunciaram Marcelo, subsecretário, Cadê o homem? Não, o homem estava lá. Ah, estava lá. Mas o que eu estava esperando que estivesse, também estava, mas não foi anunciado como tal. Eu conheço os dois. E aí terminou a conversa daqui, vamos falar sobre o Carnaval, do dinheiro do Carnaval que acabou, como é que vai ser o Carnaval. Não, ninguém vai acabar com o Carnaval. Não sou procurador desse prefeito que está aí. Mas não adianta reclamar do que ele está fazendo, porque quem deu a chance de ele fazer do que ele está fazendo foi o povo do Carnaval. E se você recebe um dinheiro público, você tem que prestar conta. Claro. Como é que você vai dizer para o homem que não precisa de prestar conta? Assim Não, fica fácil, né? não precisava. Aí para esse aí que chegou, não, peraí, como é que não tem que prestar? Comigo tem, se não prestar, não dou. Claro. E o que ele deu está aí, está liberado, ninguém recebeu porque não prestaram conta ainda. Mas isso aí quer dizer que o homem não gosta de Carnaval? Não, está certíssimo. O dinheiro tem que ter uso, e esse uso tem que ser devidamente justificado para você saber, olha, esse dinheiro foi bem usado, foi usado dessa forma. Aí eu fico numa situação que, por exemplo, você me viu no Carnaval, semana passada, se você vai ver, a minha credencial está assistente de Carnaval. Não. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser contra a pessoa que está fazendo a coisa certa. Entendeu? Aí a segunda pergunta, e para você, como é que você achou desse dinheiro aí? Eu digo, não, dinheiro de quê? Não está me fazendo falta, porque eu nunca recebi. Só faz falta. Só reclama quem sentiu o quem recebia, né? Mas você vai fazer 29 anos, eu vou fazer 30 anos que vem. Mas nunca tive dinheiro do poder público. Coitado, eu sabia que ele não sabia disso. Se ele soubesse, ele não fazia uma pergunta. Agora eu espero que talvez ele, quando tiver, porque ele diz que também não tem, que ele lembre que eu nunca recebi nenhum
mas que eu estou aberto para receber qualquer tipo de ajuda. Então, quando eu expliquei da minha situação para ele, filantrópico sem fim lucrativo. Mas, entendi. Até ele sabe que qualquer instituição de filantropia sem fins lucrativos, ninguém quer ajudar, porque não tem como tirar nenhum. Exatamente. Não tem a propina. Não tem. Propina não tem. E eu não Tem por fora, consegui. por fora. Estou falando aqui nesse seu programa de muita propriedade. Eu não consegui até hoje, porque da forma que eles querem me ajudar, eu não quero, porque eu não quero ficar na mão de ninguém. Aí vou continuar sendo a pessoa arrogante. Mas eu não sou arrogante, eu não quero ficar na mão de ninguém, de ninguém. O pessoal do carnaval, se quiser me ajudar, sabe como eu preciso de material, as coisas que eu preciso. Quanto custa isso? Eu não sei, eu preciso disso aqui. Eu dou a lista. Não, mas os caras querem saber quanto é para me dar, para me assinar que me deu. E eu não vou fazer isso. Eu tenho 83 anos, sou preto, mas não sou burro. Certíssimo, é isso mesmo. O país seria melhor, né? Bom, já pensou? Todos agissem assim, Se né? esses políticos aí, pelo menos a metade, Metade. não vão querer todos, mas metade pensasse assim, Você a gente sabe. seria um dos 5 maiores países do mundo. sem dúvida. verdade. Existem dois filmes da internet, na Netflix, né, Samir? Tem um que mostra o sistema brasileiro, né? É o sistema, né? O mecanismo. O mecanismo. Vale a pena se ver o tipo de laratomacaco, né? E existe um que eu vi no fim de semana passado, fiz uma maratona, que eu recomendo, que se chama Monarca, que eu mudei completamente o meu conceito da dramaturgia mexicana, que de repente, eu gosto muito dos filmes espanhóis, de repente, a imagem que eu tinha, pelo menos, aquelas novelas horríveis que passam às vezes no SBT, na Record, meu Deus do céu, as mulheres enfeitadas demais. Esse não, esse é feito no México, talvez pela primeira linha mesmo, impressionante, e que mostra os meandros da política, os meandros dos ricaços, que para chegar a ser ricaços não são todos, mas cometeram crimes, deram propina, quer dizer, lá como cá, corrupção também há. Muda-se alguma coisa em algum momento? Você acha que nós vamos, independentemente de governo, nós não estamos sim, querendo isso que eu ia falar. fazer propaganda É desse verdade. governo. Eu quero saber se vai mudar. O Fernando muda, eu acho que muda. Eu acho que Não muda, olha só, não muda com a velocidade que a gente gostaria. Sim. Inclusive, eu acho que é até oportuno a gente colocar, eu sempre faço para você, tem declarações que as pessoas podem pensar, mas não devem falar. Não é nem que seja mentira, ou às vezes é verdade, mas o momento não é adequado. E pior do que o momento não ser adequado, as pessoas, e hoje a imprensa tem esse problema, existe a imprensa verdadeira, que chama de imprensa marrom, que quer deturpar e fazer Não sensacionalismo. generalizando, né? Quer dizer, uma parte da imprensa. O filho do Bolsonaro, se não me engano, foi o Carlos Bolsonaro, falou uma coisa que eu acho que ele falou certíssimo. Se você tem um entendimento de boa vontade, tentar entender a raiz da coisa, você vai concordar com ele. Só que você não Foi pode. negócio da democracia. Ele Foi falou o negócio seguinte. que na democracia não se muda rapidamente. Não, ele falou o seguinte: pelos meios democráticos, o país não vai consertar na velocidade que as pessoas querem. Ele falou errado. Não, mas Não. deu a entender para a Esse- maioria. mas que esse é que é o poderia ter uma entendimento. solução não democrática. A Globo Esse foi a primeira que particular. levantou a mão e falou: você está vendo? Ele está pedindo a volta da ditadura. Não foi nada disso. Absolutamente não. Claro Mas que não. não. Certas falas. Ontem eu tive aqui. Eu não falaria Ontem isso. aquilo- Mas ele falou uma Porque coisa que essa, é na verdade. verdade, uma fala dita aqui, eu concordo plenamente. Foi dita pelo desembargador José Augusto ontem. Ele não falou no ar, mas ele falou fora do ar e ele vai confirmar com você. Ele disse que às vezes, ele citou o pai, Sim. Bolsonaro, não precisa de oposição, ele mesmo faz oposição dele. Ah, sim. Com determinadas Concordo. falas. E eu acho que nesse caso os filhos também Verdade, fazem. eu não Qual é a falaria isso. necessidade desse cidadão falar isso? Não Para precisa. suscitar esse tipo de dúvida? Não Se precisa. você sabe que você tem um inimigo,
concorda comigo? Concordo. Então você vai dar arma para o inimigo? Então, Eu só quero, Fernando, colocar o seguinte, isso que ele falou, eu repito, eu não falaria, embora seja verdade. Por que eu digo? Porque, peraí, alguém está vendo a gente na internet e fala, você está vendo aquele doutor Munhoz? Olha, ele no fundo, ele está querendo a volta da ditadura. Claro que não, gente. Claro, óbvio que não. Isso já acabou. Acho que não tem a menor chance. As nossas Forças Armadas, você sabe que eu falo com um certo conhecimento de causa, não tem nenhum pensamento de volta de qualquer regime totalitário. Estamos seguindo. Mas é óbvio que a gente tem que analisar o seguinte: você vê essas discussões que estão sendo feitas aí na Câmara, você vê, é ridículo, com tanta coisa, mestre, importante no turismo, no carnaval, na saúde, na educação. O cara está discutindo se vai dar 1 bilhão, 2 bilhões ou 3 bilhões para político fazer campanha. Isso é lamentável. Como é que se discute? Não, e de uma forma bem alargada. Uma forma... Você pode usar a verba... Vamos falar um termo chulo aí, uma forma sem vergonha de querer pegar dinheiro público, porque é dinheiro público que eles vão pegar, para fazer a farra deles nas campanhas. Quando já se mostrou que campanha política tem que ser feita de maneira inteligente. Essa campanha aí que o Bolsonaro ganhou, eu vi um cara que coordenou a campanha dele, gastou 2 milhões e 700. Sabe por quê? Porque os caras usaram os meios que hoje são meios de longo alcance, como o seu meio aqui, ó, a sua produção aqui. Ah, mas é uma produção bem simples. Mas que surte o efeito. Quantas milhões de pessoas ao longo desses anos que a gente está aqui nos vê? Gente na Suíça. Quanto que nós poderíamos exatamente e seríamos capazes de fazer um programa com som e imagem exatamente de uma casa para o mundo. Pois é. Então, o que eu acho é o seguinte, é difícil mesmo, enquanto esses políticos estiverem pensando assim, que eles chamam isso de democracia, eu não acho que isso é democracia, discutir bobagem em detrimento de coisas importantes. Uma outra coisa que eu estou apavorado, espero que seja feita. O Bolsonaro assinou uma lei aí, que vai ser discutida e aprovada ainda, que seria uma lei que contempla as crianças que tiveram microcefalia, então estão condenadas o resto da vida a ter uma limitação enorme a um salário mínimo. Já estão discutindo aí, disseram que não vão aprovar. Isso é um absurdo. Mas ter 80 e tantos funcionários no gabinete pode? Pode. O presidiário ganhar 2 salários mínimos pode. Auxílio creche? Auxílio creche para todo mundo lá tem. Quer dizer, é isso que eu te falo, não existe hoje um consenso que o político tem que legislar e tem que governar para o povo. Teoricamente. Então, enquanto isso não for colocado realmente, mas isso aí quer dizer que então você acha que só um regime de força resolve isso? Não estou falando isso. Estou falando que a democracia, que é o melhor regime, tem esses problemas. Você pega 2/3 de mal intencionados que estão lá e fica lá aquela meia dúzia brigando pelo povo e aquela grande maioria se beneficiando com o dinheiro do povo. Mas eu tenho uma tese, queria a sua opinião a respeito disso, mas que era o meu, não é? Você disse assim, eu acho que está melhorando. Não, melhorando vai até pela quantidade de dias. Hoje, teoricamente, nós somos melhores do que fomos ontem. E afinal de contas, com a experiência... A gente vai aprendendo. Mas a minha preocupação é essa, porque a gente ouve tanto discurso. Eu me lembro quando eu era menino, havia o Ademar de Páscoa, o governador de São Paulo, e que o slogan dele era rouba, mas faz. Rouba, mas faz, eu lembro disso. E aí vai mudando, a gente chega ao estado de coisas que nós chegamos. Hoje a gente tem uma esperança, independentemente de A ou B, a gente tem uma esperança. Mas a gente não pode ficar vivendo de esperança. Nós estamos imersos no Rio de Janeiro, que a violência está aí a olhos vistos. O grande problema hoje dos shows, e eu recebo aqui muitos artistas e outros colegas da comunicação mais importantes do que eu também recebo os artistas, os shows passaram a ser feitos às 7 horas da noite, às 6 horas. Às vezes até mais cedo. Às vezes até mais cedo. E o cara vem cá divulgar o show e diz assim, olha, mas termina às 9h30 e é na porta do metrô.
por causa do medo da violência. Enquanto não diminuir a violência, fica difícil melhorar a vida de uma cidade como o Rio de Janeiro, ou não. É claro, eu, por exemplo, depois de 22 horas, se eu não tiver dinheiro para pegar um táxi para ir aonde eu tenho que ir e voltar, de ônibus eu não vou. Isso aí é o quê? É medo. Mas se eu também for ficar com medo de sair de casa por conta do que está acontecendo, eu vou me tornar um presidiário de mim mesmo. Mas muita gente então, está ficando. é rezar. Esse é o Muita gente problema. está ficando Muita refém. gente, sabe, tudo bem, você vai e tal, mas você sabe que pode. Isso. Muita gente está ficando. Tá ficando. Sim, mas eu acho que as pessoas também não Triste podem ser é assim. verdade. Agora, cada um é cada um. Mas se eu for entrar nessa, eu vou começar a ficar refém de mim mesmo. Fernando, sabe quantos fuzis foram apreendidos esse ano? Quase 400. Nossa. Dá uma média de 2 E o fuzis poder por de dia. fogo, você Dois por dia. Fuzil E o poder de é fogo uma arma de disso? guerra. De guerra. O poder de fogo, se salvo engano, atinge até 2 quilômetros. Com Arma de precisão. guerra. Arma de guerra. Então, Há um contraste, por exemplo, na Gávea. Recentemente eu fui num apartamento de uma pessoa, muito amiga da família e tal, com a sala dela dá o dobro dessa daqui, com envidraçado, lindo, maravilhoso, na Gávea. Só que você, olhando de um lado na sala, olhando para lá, você vê totalmente a comunidade da Rocinha. É. Então você fica pensando assim, você alguém dá um tiro por engano, vai atingir. Vai. Quer dizer, então esta é uma realidade que tem, como disse muito bem o doutor Munhoz, os caras ficam discutindo em Brasília o sexo dos anjos. Bobagem. Discutindo bobagem. Sim, Entendeu? Essa discussão. O outro discutindo na prefeitura aí, me falaram que bom que todo animalzinho, todo pet, todo cão vai ter que ter um chip. Eu não sou contra o chip, acho maravilhoso, mas isso é hora de discutir chip. É hora de resolver os problemas. Proibição de vender pet. Ruas esburacadas, todas elas estão esburacadas, que a prefeitura está falida. Calçadas, você anda aqui na Tijuca, é uma vergonha, mas não precisa ficar só na Tijuca. Bueiro Você vai destampado. em Copacabana, ande lá naquela, você vai ver aquelas pedras portuguesas todas soltando, que não há dinheiro para a conservação. Existe uma secretaria enorme da conservação que não conserva 10% do que cai, porque não tem dinheiro. sim, mas eles falam essas coisas aí para não falar nisso que você está falando. Isso é para esconder. Isso aí. Eles botam outros assuntos para tentar maquiar. Pô, e os caras estão ganhando, o salário dele está em dia. Bueiro de estampado, eu estava vendo um ortopedista, não me lembro, isso foi no Antônio Carlos, falando de manhã sobre a quantidade de pessoas que eles atendem com lesão de ossos, tornozelo, por causa de bueiro, esses boca de lobo aberta, porque o pessoal rouba o ferro ali para vender. Mas, gente, pelo amor de Deus, se é isso que acontece, faz cimento. Sim. Você não pode deixar Claro. ele estampado. E é muito mais barato. Muito mais barato, exatamente. Agora, doutor, nós temos um problema muito sério também. O cara roubou a tampa do bueiro para vender. Quem são esses recepcionadores? Também. Tem que ir atrás. Também. Claro. Também. O Campo de Santana, ali, tiraram 4 metros daquela grade. É mesmo, né? Estão roubando portão aqui na Tijuca, gente. 4 metros. Portão de garagem. Roubaram um fio aqui na frente. Portão do de prédio. garagem, eles estão roubando aqui. Então, Grajaú Tentaram e Tijuca. Tijuca. Roubar aqui, se não fosse a ação do vigia da noite, isso semana passada. Mostrou a câmera, o cara vem com uma maletinha, desparafusa tudo, Tudo corta leva o portão. e leva o portão. Sim, mas ali é onde está acontecendo o Campo de Santana, do lado do quartel do Porto. Ali tem um bom Tirar mesmo. aquela grade que circunda o acho- Campo de Santana. Ali, se não me que é um engano, também tem uma parque. delegacia de polícia. Tem. Eu acho que uns 4 Aqui, metros, pergunta. uns 4 metros de grade, assim, Levaram. com 5 de altura. E ninguém Pergunta, Ninguém viu? repuseram ou não? Ou continua a Cari? Não, ainda está repuseram. Repuseram, ainda menos. Mas peraí. A estátua Só um aqui. minutinho, um abraço para a Márcia Miranda, a esposa do nosso querido Mário José, que tem um programa belíssimo lá em Petrópolis. Alô, Márcia. Um abraço para o Zé Roberto Grandinetti, meu primo querido. Um abração para o professor Isaías Lauritino Nascimento, bom dia. A Leila Fortunato, bom dia. Ótimo fim de semana para todos. Muito bem. Agora, então, veja você, diante de tudo isso, a gente também tem que elogiar. A Tijuca, pelo menos durante o dia, está bem policiada. Eu não sei o que houve, porque havia o seguro Tijuca Presente.
E de uns dias para cá, havia o jaleco Tijuca Presente. Agora mudou. Agora, não sei por que não tem a palavra Tijuca Presente, mas eu vi duplas de soldados PM, um uniforme até muito parecido com o do BOP, que estão fazendo, mas eles fazem de 8 da manhã às 8 da noite. E as coisas podem acontecer depois de 8 horas. Quer dizer, como é que fica isso assim? Hoje em Bangu inaugurou esse E Bangu onde Presente pinta lá. essa gente realmente melhorou muito Sempre durante tem. o dia. Você pode ter uma segurança razoável. Mas infelizmente a história do poder público que não tem dinheiro para botar isso 24 horas. E não tem por quê? Por causa da roubalheira. Vocês estão falando em Tijuca Presente, em Guarda. Eu estou lembrando daquelas coisas que a gente pode pensar, não deveria falar, o que falou está certo, mas é mal interpretado e se faz toda essa polêmica, como a gente falou no negócio do filho do Bolsonaro. Isso. Quando o nosso governador aí falou que se a polícia surpreendesse um cara com um fuzil na mão, seria alvo de ser, seria alvejado, Usou a palavra abatido. seria abatido. Gente, isso é absurdo. Gente, é absurdo. Não É um ser humano, no meio de uma sociedade de pessoas de bem, está com um fuzil que é uma arma de guerra. Isso aqui, aí vem os falsos moralistas, esse pessoal que defende bandido, falar que, mas tá bom, eu até não falaria isso, não falaria. Eu acho que quando a gente quer fazer a coisa, fale pouco e faça muito. Porque se você anunciar muito, esse é o defeito dos políticos. Eles gostam de fazer a propaganda antes. Se falassem menos e agissem mais, muita coisa não geraria polêmica e os resultados seriam melhores. Não, é o meu caso na questão do carnaval. Se eu pudesse chamar o pessoal da Livre, da Lieve, da Lierne, da Liesa, os presidentes das escolas de samba em geral, gente, senta aqui. Se vão me criticar tudo que eu vou falar aqui, dane-se que eu não devo nada a ninguém. Essa é a minha opinião. Todo mundo só diz assim, porque o Crivella não gosta de carnaval, porque o Crivella não gosta de carnaval, vamos, e começa a criticar o outro. Só que eles se esquecem, os que criticam o prefeito, gente do carnaval critica o prefeito, esquece que a caneta está na mão de quem? Dele. Ele não gosta de carnaval? Não, peraí. Se ele não gosta de carnaval, também não adianta criticar porque ele não gosta. Vamos chegar de uma outra forma, para ver se a gente consegue convencer a pessoa de que não é dessa forma que ele está levando. Mas enquanto eles tentarem bater nele só para dizer que ele não gosta, porque ele é isso, porque ele é aquilo, vai entrar aqui, vai sair aqui, e ele está fazendo o que ele está querendo fazer, e já deram mais uma brecha para ele, de que nós, no geral estou falando de carnaval, de que nós estamos dando cada vez motivo de ele fechar mais a porta para nós. Você vê, eu só vou investir onde não tem a venda de ingresso. Réveillon, carnaval de rua, São Jogos. Quando falou Intendente Magalhães, todo mundo. Intendente Magalhães. Mas por que ele falou Intendente Magalhães? Lá não tem ingresso e a estrutura lá é do povo mesmo. É uma droga e lá é do povo. Lá é do povo. E vou investir na Liga das Escolas Mirim. A Mirim desfila onde? No São Paulo. É na sexta-feira, né? Aí a Série A, quando ele diz que vai investir onde não tem dinheiro, os caras já estão querendo arrumar uma maneira. Não, então vamos tirar o ingresso da Série A de sábado para a gente pegar um dinheiro do prefeito que ele vai botar dinheiro. Mas, mestre, você sabe que isso tudo que você está falando, na verdade, se você procurar um ponto, vamos dizer, de convergência, sabe onde é que está? Quem é que está nesse ponto de convergência? A Rede Globo. Não, isso O maior beneficiário das verbas públicas de carnaval, quem era? A Rede Globo. Mas ele já falou isso. Quando ele detectou isso, e a Globo está batendo nele muito, está batendo nele como bate no Bolsonaro, direto, é uma só coisa que assim. ele não está apanhando calado, ele está exatamente. Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu achei, eu nem sabia. Essa história do fechamento daquela via ali em São Conrado, Niemeyer. Fechou. Ok. Aí
a coisa estava continuando fechada. Ele, prefeito, fez o seguinte: nós temos que fazer uma obra de emergência. Tem que abrir isso. Isso não pode, é uma via importante. Tem moradores, tem pessoas que precisam. Ele fez uma obra em regime de urgência, contratou uma empresa. Vai vendo só como é que as pessoas são engraçadas. A Globo bateu nele. Porque Ele quem? Crivella. no Crivella. Não preenche os preceitos de você fazer emergência e por isso não fazer a concorrência pública de empresas, etc. Ele está fazendo isso, é falcatrua, tá Sem licitação. olha só onde a Globo, quando ela quer bater, ela acaba se quebrando. Eu não estou entendendo quem é que está dirigindo a Globo para ter esse tipo de ação. Contra a presidência, contra o governador e contra o prefeito. Sabe o que ele fez? Ele mandou fazer uma concorrência aí e provou que essa concorrência, essa empresa que estava fazendo a obra em regime de urgência, foi a de menor preço. Paralelamente, ele fez lá para trás um levantamento de todas as verbas que foram dirigidas para a Globo em regime de urgência, sem concorrência, que eram muitos milhões. Aí ele falou, eram 32 Chegou a mais de 300 repasses. milhões, né? 300 e tantos milhões de repasse, verba pública. Aí ele falou, quem tem que explicar aqui é a Globo. Eu estou explicando o que eu estou fazendo, que eu acho que a gente tem que liberar isso aqui, agora é a Globo. Então, esse tipo é aquilo que eu falo da crítica. A crítica mal feita, aquela que você vê que claramente não é dar a notícia. Não é mal feita, não, é maldosa. É maldosa, exatamente. Maldosa. Maldosa, essa é a palavra. Maldosa, mal Então, intencionada. o maluco Rui Taveira, falamos da Paradiso FM, o Rui é o diretor artístico da Sul América Seguros, Paradiso FM. Grande abraço para essa turma boa. A Sul América chegando aí na parabéns. Sul América, hein, rapaziada. A Sul América, mestre, está bombando agora. Canásio de manhã, de 8 às 10. o Rio na palma da mão de meio-dia, às Hernani 2. Não, mas eu vi um monte de E eu tenho certeza que- outdoor deles que estão aí distribuídos. E eu tenho certeza que muita coisa boa vem por aí. Tomara. Parabéns aí à direção da Sul América Paradiso. Um abração e aguardamos, Rui, o dia que você tiver disponibilidade, como você já esteve aqui, que um dia possa estar conosco também. Muito bem, é uma pena, mas voou o programa, né? Quando não é bom, ele voa. Então, vou deixar primeiro com o mestre Manuel Dionísio. Tudo que você não falou, que você queria falar, por favor, fale agora, senão não vai dar tempo. Eu só quero que os meus amigos do mundo do samba, por exemplo, Iesa, IF, Livre, todo mundo que eu falei aqui, se vocês não entendem o que eu venho falando, procurem me compreender, porque eu acho que eu continuo dizendo, não podemos bater de frente com quem tem a caneta na mão. Também concordo. Não é inteligente, né? Não tem. Tem que ter habilidade. É isso que você está E já tem algumas pessoas que já estão achando que eu estou me demandando. Não me demando palavra de ninguém. Mas eu sei quando é que a gente tem de fazer e quando não tem que fazer. Eu acho que essa luta que está acontecendo aí, de dinheiro do carnaval, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência, de calma e ouvir outras pessoas, porque eu se continuar falando, ou talvez hoje aqui no programa, é o dia que eu estou falando e não vou falar mais, porque daqui a pouco alguém vai entender que não, Dionísio, eu já sou ignorado, porque eu não faço nada por debaixo da mesa. E se eles entenderem que eu estou defendendo, daqui a pouco me tiram até de onde eu estou. Mas eu não tenho medo de falar, não. Quem fala sou eu, mas eu não sou baú para guardar segredo e não vou infartar por não poder falar aquilo que eu tenho vontade de falar. Então, Fernando, eu agradeço o espaço. Falta mandar o teu recado aí, pessoal, quiser participar Para da dizer que escola. nós estamos no Centro de Arte Carlos Gulbenkian, todos os sábados, das 14 às 18, embora eu chegue lá às 10 da manhã. E durante a semana nós estamos de terça a sexta-feira, de 13h30 até às 17 horas, atendendo pessoas que vão lá se inscrever, as inscrições não vão terminar, e fazer um agradecimento. No Instituto Carlos Gulbenkian. Não, Centro de Arte. Centro de Artes. Centro de Arte Carlos Gulbenkian. Isso. E agradecer mais uma vez, Fernando, porque as pessoas têm me procurado muito para me ajudar. Que bom.
mas a situação de documentação ainda não está pronta. Burocracia. E como é que eu vou conseguir ajuda se eu não tenho a documentação? Mas, em compensação, o edital que o cartório liberou na sexta-feira passada já foi publicado, saiu na segunda, e na próxima sexta-feira o advogado está indo lá para dar entrada nesse edital, para que a nossa ata seja registrada e eu pegar a papelada toda e começar a pedir a essas pessoas que quiseram me ajudar no momento em que eu não tinha documentação. Eu só espero que quando eu tiver com tudo na mão, os senhores, por favor, apareçam que nós estamos aí para negociar. E desde que seja uma negociação clara, porque eu não estou pedindo nada para mim, eu sou aposentado, eu vivo da minha aposentadoria. E estou precisando sim, para a nossa escola de mestrado de Porta Bandeira, que eu quero fazer uma festa de 30 anos, uma super e uma hiper uma festa para todos vocês que nos ajudam, que gostam do nosso trabalho. Eu quero fazer a coisa correta. Incorretamente não, porque a idade que eu estou não dá para estar me expondo aí. Porque esse pessoal que está no carnaval de 91 a 2009 são todos meninos meus que passaram na imagem que nós estamos vendo ali. Isso aí seria centroavante de qualquer time. Não, minha posição no futebol é goleiro. E a vaga até nesse timaço do Flamengo. Não, nós como vascaíno temos que reconhecer. Ele fala pro Vasco. Não, no futebol, meu time foi São Cristóvão na segunda divisão. Sou flamenguista de coração, mas o segundo time meu é São Cristóvão. Eu tive um acidente no Que já foi campeão carioca. Tive um acidente nesse punho, nessa clavícula aqui, na segunda divisão. O tratamento que eu tive no São Cristóvão nessa época de 55, 65 foi maravilhoso. Então, parabéns ao pessoal do São Cristóvão. Só que tem uma pessoa que saiu de lá que podia ter ajudado muito o São Cristóvão, mas não ajuda porque eu comprei um time lá fora. Olha só. Comprou o Valladolid. José Munhoz, muito obrigado. Câmera e microfone à vontade. Fernando, mais uma vez meu fim de semana começa bem, né? Aqui sempre começando na sexta-feira aqui pela manhã. E a alegria de rever o nosso grande mestre, a quem eu peço às autoridades aí que cuidam do carnaval, para ajudar o nosso amigo aqui, que ele faz um trabalho maravilhoso dentro e fora do Brasil. Né? Não, doutor, mas levando a nossa cultura, então que as autoridades realmente possam ajudá-lo muito mais do que vocês ajudam, e tenho certeza que é um pedacinho do que ele merece. Não, mas eles já me ajudam muito, sabe por quê? Porque eles me tratam bem, gostam de mim. Eu fico muito feliz com o tratamento que eles me dão, porque também não tem outra forma de não me tratar bem, porque eu trato todos eles muito bem. Igualmente, claro. Então é muito importante esse respeito, esse carinho que eles têm por mim, especialmente o pessoal da Liga Independente da Escola de Samba do Rio de Janeiro. E as demais, não muito, porque eu não comungo muito com a maneira que eles trabalham, e aí eu sou um pouco ignorado por eles, mas isso aí não me faz falta não. Vamos repensar o nosso carnaval aí numa nova realidade. É verdade. Gente querida, estamos chegando ao final do programa dos dias de hoje. Abraço para o doutor Silvio Provenzano, que viria hoje, mas houve um empecilho. Meu presidente. E, muito provavelmente ele, que é o presidente do Prevege, como bem disse aí, doutor Munhoz, está conosco de volta na próxima sexta-feira. Bom fim de semana a todos. Namastê.